E aí galera, tudo bem? Tudo certinho? Professor Anderson Bento na área, para nós falarmos um pouco hoje sobre o reino fungi, tá? Mas quem são os representantes desse reino, do reino fungi? No reino fungi nós temos os fungos e os líquens. Líquens, para quem não sabe, é uma associação, é uma parceria entre fungos e algas. Dessa união de um grupo de fungos com um grupo de alga, surgem os líquens, ok? Vamos falar agora dos fungos, tá? Nesse primeiro slide, nós vamos trabalhar agora as características dos fungos, tá? Então vamos aqui comigo, acompanha aqui. Podem ter uma única célula, ok? Ou pluricelular. Eles podem ser unicelulares, que são os fungos microscópicos. Exemplo, a levedura de cerveja, né? Saccharomyces cerevisiae. Que nome estranho, é o nome científico dele, que é em latim, tá? Então os fungos podem ser unicelular, uma única célula, ou pluricelular, ter várias células, ok? Tem vida livre. Então nós temos fungos, na verdade, a maioria dos fungos tem vida livre. Existem fungos sem ser de vida livre? Tem. Nós temos os fungos parasitas. Os fungos parasitas causam doenças, que nesse caso, causadas por fungos, a gente chama de micose. Toda vez que você ouvir falar em micose, é doença causada por fungos. Bem assim, nós temos as bacterioses, causadas por bactérias, e aquela famosa que a gente conhece, que são as viroses, causadas por vírus. E a dos fungos, micose, ok? Mas a maioria deles é de vida livre, mas temos espécies parasitas. Os fungos têm características que os aproxima de nós, animais, e também existem características dos fungos que os aproxima dos vegetais. Então nós precisamos entender quais são as características que os aproxima dos animais e a dos vegetais. Vamos falar aqui dos animais. Primeira característica que os fungos têm, que é muito parecida com a gente, substância de reserva, o glicogênio. Vocês estão vendo aí? O que é isso, Anderson? Nós ingerimos glicose, açúcar. Glicose tem na fruta, tem naquele suquinho, no chiclete. A glicose é o açúcar, tá? Do dia a dia, é o açúcar comum. Quando nós ingerimos excesso de glicose e essa glicose não é transformada em energia, o nosso fígado e o nosso músculo transformam essa glicose em glicogênio. Então você vai encontrar reserva de glicose nos animais na forma de glicogênio. Nos fungos também. Então, substância de reserva dos fungos é igual dos animais. Uma outra característica dos fungos que não está no slide, mas já vou antecipar, que os aproxima dos animais, é o fato de ser heterotróficos. Quando aparecer, a gente já está explicado. Heterotróficos. Como assim, professor? Nós temos de um lado organismos que produzem, conseguem sintetizar seu próprio alimento através de fotossíntese ou a quimiossíntese. Mais famoso é fotossíntese, né? Mas bactérias conseguem fazer quimiossíntese. E temos os seres como nós, que somos consumidores, heterotróficos ou consumidores. Fungos são auto ou hétero? Eles são heterotróficos, quase que eu falo alto. Eles são heterotróficos, ou seja, eles são consumidores. Fungos não produzem seu próprio alimento, não faz fotossíntese. Então, característica dos animais, recapitulando, vamos lá. Substância de reserva, o glicogênio, e são heterotróficos, beleza? Agora, as características, professor, que os aproxima dos vegetais, também são duas. Duas de animal e duas de vegetal. Mande a primeira, professor. Mando. As células dos vegetais, elas além da membrana plasmática, que toda célula tem, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, você lembra disso, né? Então, no caso das células vegetais, por fora da membrana plasmática, nós temos a parede celular, ok? Então, células vegetais têm parede celular e fungos também têm, igual célula vegetal. Professor, e o que muda? A composição. A parede celular dos vegetais é formada por celulose. Anote, celulose. A dos fungos é formada por essa substância que você está vendo lá no slide lá embaixo. Quitina, a última palavrinha, quitina,
que é um carboidrato igual a celulose, um polissacarídeos, ok? Uma outra característica dos fungos que os aproxima dos vegetais, que são duas, já falei uma, é a reprodução. Nós, animais, reproduzimos de forma sexuada. Como assim, professor? Um macho libera um gameta masculino que fecunda o gameta feminino da fêmea. Esse encontro dos gametas a gente chama de fecundação, que nos animais pode ser interno, pode ocorrer dentro da fêmea, ou pode ocorrer externo. Externo, professor, é. Os anfíbios, por exemplo, que são animais, o macho, também os peixes, né, fazem isso. O macho libera o espermatozoide na água e a fêmea libera o seu óvulo também na água. O encontro dos gametas ocorre na água, então a fecundação é externa, tá? Nós, animais, realizamos reprodução sexuada somente. E os fungos fazem a sexuada e a assexuada. O que seria a reprodução assexuada? É aquela reprodução que um ser sozinho consegue gerar outro. No caso dos fungos, eles fazem reprodução assexuada. A mais comum é a esporulação, formação de esporos, ok? Na reprodução sexuada dos fungos, é bom dizer, não tem gametas. Então anote, fungos não têm gametas. E o que são gametas, professor? Gametas são células reprodutivas, que no caso do masculino, a gente pode chamar de espermatozoide, né, dos animais, nosso. E se for de um organismo do sexo feminino, óvulo. Então, o espermatozoide e o óvulo, fungos não têm. Então, a reprodução sexuada dos fungos é por fusão de hifas. Guardem esse nome, hifas, que já já eu vou explicar o que são hifas. A hifa mais se encontra com a hifa menos. A mais seria o masculino. A hifa menos está fazendo o papel do sexo feminino, né? Então, mais com menos. Já a gente vê isso, beleza? Vamos lá, passar para o próximo slide. Fungos são heterotróficos, como eu falei para vocês. Não é nenhuma novidade, né? É igual dos animais, características. O que é isso, professor? Heterotrófico? Consumidor. Ele não produz, ele não é produtor. Normalmente, a gente encontra fungos em ambientes úmidos e escuros. Pense num local propício a desenvolver fungos. É um ambiente úmido e escuro, tá? Então, frutas, camisas que ficam muito tempo dentro do guarda-roupa, sem a gente usar, né? Elas podem ficar com cheiro de mofo. Então, os fungos adoram matéria orgânica. O que é matéria orgânica, professor? Tecidos, frutas, pães, né? O próprio organismo humano pode desenvolver fungos. Se a gente ficar muito tempo com uma meia molhada no pé, daquele chulé, é fungos, né? Então, o que acontece? Fungos gostam de locais úmidos e escuros. Quer ver um local que é propício a desenvolver fungos se não tiver cuidado? A genitália feminina, a vagina, né? Se não tiver cuidado, é um ambiente muito propício a desenvolver fungos. Tanto que tem uma doença, né, causada por fungos, que até as meninas virgens que não tiveram relações sexuais, então, para não associar com uma doença sexualmente transmissível, né, tem uma doença chamada Cândida. A Cândida ou candidíase é um corrimentozinho e uma coceira na genitália feminina. Quando vai ao ginecologista, uma pomadinha resolve alguns comprimidos, às vezes, quando ele acha necessário, tá? Mas aí é um exemplo de um bolor, de um mofo que você está vendo, um fungos numa laranja, né? Olha o pão mofado também. Tudo isso é um mofo, uma espécie de fungos, né? O morango é muito comum morfar também, né? Então, fungos adoram matéria orgânica. Professor, mas qual o papel do fungos? Por que ele fica ali? O fungos faz algo extremamente importante que a gente chama de ciclagem da matéria. Traduza, professor. Vou traduzir o seguinte, da seguinte forma. Eu não sei se você tem algum conhecimento da Bíblia, tá? O professor vai falar de Bíblia? Não. Mas a Bíblia fala o seguinte, tem uma passagem, eu não sei qual trecho da Bíblia, qual livro, mas que fala o seguinte, do pó viemos e ao pó retornaremos. Já ouviu isso? Já? Mesmo? Então, do pó viemos, ao pó retornaremos. Como eu posso interpretar isso do ponto de vista da biologia? Vamos lá, olha só. Todos nós, quando morrermos, essa forma física aqui, né, vamos ser enterrados, fato. E lá dentro do caixão, ou debaixo da terra, numa gaveta, os fungos e as bactérias vão decompor
vão destruir essa matéria orgânica, né? Então nós vamos virar pó. Então esse texto da Bíblia, né, é verdade, biologicamente falando é verdade. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Os fungos estão ali para fazer a decomposição, né, para destruir. Aquele morango, se ficar muito tempo com fungo, ele vai sumir. O fungo vai sumir com aquele morango, com aquela laranja, porque o papel deles é esse, é fazer a decomposição, é desfazer a organização, né, daquela matéria orgânica, ok? Professor, o que eu tenho que saber? Né? Que os fungos têm células, os fungos pluricelulares, os que têm várias células, eles têm células filamentosas, que parecem pequenos fiozinhos, fios. Essas células com formatos de fios se chamam de hifas, com a palavra H. Lembra que eu falei que na reprodução dos fungos é o encontro da hifa mais com a hifa menos? Então, prometi o que era a hifa, expliquei. Hifas são células filamentosas dos fungos, fiozinhos. Quantas hifas tem? Várias. Um conjunto de hifas, o conjunto, várias hifas juntas, formam uma outra estrutura, que o nome está no quadro, chamado de micélio. Professor, devagarzinho, deixa eu entender melhor. Vamos lá. A célula do fungos, a célula é filamentosa, parece um fiozinho, e se chama de hifas. Hifas, porque são várias. O conjunto dessas hifas forma uma estrutura chamada micélio. Então, fungos têm hifa e fungos têm micélio, ok? E o que é o micélio? Conjunto de hifas. Vamos lá. Importância dos fungos. Qual é o papel desse organismo na natureza? Como eu bem falei, a primeira função está aí, decomposição. Eles vão decompor. Quando você vê um animal morto, são os fungos e as bactérias que estão ali atuando para desfazer aquela matéria orgânica. Fermentação. Como assim, professor? Fermentação é um processo biológico muito importante que a gente utiliza desde a fabricação de pão, de pães, né? Vou falar no plural, até a fabricação de bebidas alcoólicas que precisam fermentar. A cachaça, por exemplo, é feita da fermentação da cana-de-açúcar. O pão é feito da fermentação de fungos, chamado de leveduras, né? Então a fermentação é um processo muito importante para os seres humanos. Produção de antibióticos. Antibióticos é remédio, é um remédio específico para combater a bactéria, né? Por exemplo, você deve ter ouvido falar que a dica hoje, né, o que algumas pessoas falam que ajuda a combater a Covid, se é verdade ou mentira, eu não estou aqui para contestar, mas todo mundo já deve ter ouvido falar na cloroquina, que é uma substância. A Covid é um vírus, né? A cloroquina junto com a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico. Então, antibióticos são substâncias, né? Os primeiros antibióticos, hoje não todos, mas os primeiros antibióticos foram produzidos a partir de fungos. Qual o nome do primeiro antibiótico? A penicilina, ou bezetacil, nome popular. Não sei se você já tomou essa injeção, dói pra dedéu. É um líquidozinho e um pó. Aí ele mistura o líquido com pó e aplica na gente. Dói pra caramba. A bezetacil é a penicilina, tá? Alguns fungos são comestíveis, né? O champignon, que é um cogumelozinho muito gostoso, mas também tem muitos alucinógenos ou venenosos, tem que ter cuidado, saber o que está comendo. E os fungos fazem relação mutualista. O que é relação mutualista? É aquela relação que a gente fala que é dando que se recebe. Então um fungo faz parceria com outro ser vivo, que nesse caso pode ser uma alga. Fungos mais algas, isso, líquens. Lembra que eu falei que os fungos o reino fungi é formado por fungos e líquens. O que são líquens? Fungos mais algas. Então tá tudo anotado aí, tá tudo descrito aí, tá? Anotem, por favor, e vamos mais para frente agora. Importância dos fungos, continuando, são largamente usados no controle biológico de pragas, né? A gente pode usar fungos para ajudar a diminuir a questão de pragas, alguns insetos que atacam, por exemplo, a broca do coqueiro, que é um besouro que faz buracos no coqueiro. Não sei se vocês já viram já, o coqueiro fica cheio de buraco. Você pode usar um fungus para neutralizar a ação dessa broca. E por que não bota remédio? Pelo amor de Deus, a gente está trabalhando com coco, que libera água, e essa água é consumida. Então, se você aplicar remédio no coqueiro, possa ser que a planta absorva esse remédio e faça mal para a gente. Então, utiliza o que? Fungos para controlar essa broca do coqueiro, né?
Alguns fungos podem se associar com raízes de plantas, olha, outra parceria, com raízes de plantas leguminosas, como feijão, né, como tomate, são leguminosas. Aí, na raiz dessas plantas, nós podemos ter as micorrizas, né? E assim, os fungos, de modo geral, eles podem causar tanto doenças, tem os fungos parasitas, que você está vendo aí a vassoura de bruxa, né? Que acomete pé de cacau. E temos o LSD. O que é esse LSD? É um tipo de substância alucinógena, como se fosse um remédiozinho, uma droga, que as pessoas colocam debaixo da língua, o LSD, e é usado muito em rave, nessas boates, nessas grandes boates, chama a pastilhazinha, o povo fala pastilha, bota debaixo da língua, pronto, aí você fica loucão nessas boates. É o LSD, que é feito a partir da extração de uma substância, né, de um alcaloide, de um fungus, beleza? Então tá aí, ó, os fungos são usados para fabricação de pães, como eu falei, de vinhos, cervejas, né, queijos, também tem o fungos. Me dê um exemplo de um queijo, o gorgonzola, que eu vou falar que é queijo mofado, né, tem um gosto muito forte. O gorgonzola é queijo mofado mesmo, com fungos, né, tem pessoas que gostam. Alguns fungos são comestíveis, como as trufas, né, o champignon e outros, shiitake. Tem muitos cogumelos comestíveis, que é utilizado principalmente na culinária japonesa, né. O primeiro antibiótico, como eu falei, foi produzido por esse cidadão ali, Alexander Fleming. Ele desenvolveu o primeiro antibiótico, por acaso, foi um acaso, né? Substância produzida a partir desse fungus que você está vendo aí, ó, que é o Penicillium notatum. E o nome do antibiótico é a penicilina, porque foi produzida a partir da fungus Penicillium notatum, né? E é conhecida como bezetacil, essa substância, nesse remédio, esse antibiótico. Os fungos podem ser macro ou micro, ou seja, macro é o que? Eu posso ver, macroscópicos. E os fungos unicelulares, que é aquele lá da levedura, que eu falei que é utilizada para fazer pães, né? Eles são unicelulares, eles são pequenininhos, tá? Esporos. A reprodução assexuada dos fungos, assexuada, sozinho, né? A mais comum é a produção de esporos, que a gente chama de esporulação. E o que são esporos? É como se fossem pequenas sementinhas que caem no chão, germinam e nasce um novo fungus. Se for um cogumelo, um novo cogumelo. Então, esses esporos, eles são classificados de acordo com 5 tipos. Eu tenho que decorar o nome desses 5 tipos? Claro que não, mas é bom saber. O aplanosporos, que é um tipo. Nós temos o zoosporo, nós temos o conidiosporo, que você está vendo aí. O segundo, que é o basidiosporos, e o ascósporos, que é o último. Cada um desses esporos vai ter um formato típico e ele é produzido por um tipo específico de fungos, né? Por exemplo, o planosporos é um esporo assexuado, sem locomoção, então não tem como ele se deslocar, locomoção própria, né? Ele se desloca como? Pelo vento, aí o vento transporta ele, mas própria mesmo ele não tem. Produzidos em esporângios, são transportados pelo vento, acabei de falar, antecipei, né? O zoosporo, esporo assexuado, né? Todos os esporos, a maioria deles são assexuados, um ou outro que você vai ver que é sexuado, mas assexuado, que tem flagelos e é encontrado em meio aquático, porque esse flagelo serve para nadar, então ele é muito importante, o zoosporo para ambientes aquáticos. O esporo tem flagelos para nadar, rabinhos. Conidiosporo também é assexuado, muito pequeno, ele é transportado com poeiras e produzidos por esporângios, né, local produtor de esporo, esporângio. E o basidiósporo, que é um esporo sexuado, formado por basídios. E esses esporos eles chamam de sexuado porque eles conseguem gerar outros esporos, né? Eles geram outros. E o ascósporo, né, que é o esporo sexuado também, capaz de gerar outros, é formado em ascos. Ascos é o formato, né, que a gente vai ver dos fungos, dos ascósporos. Olha o nome, ascósporo. É um tipo de fungos, né? O ascomiceto. Desculpe, eu confundi. Ascomiceto é um tipo de fungos que produz os ascósporos, que é o tipo de esporo. Beleza? Muitos nomezinhos, muitos detalhes, mas não se prenda a isso agora não. Vamos entender o assunto. Vamos mais para frente, vamos falar mais de fungos um pouquinho. As doenças. Ih, professor, que negócio nojento. Muitas dessas doenças que a gente tem no dia a dia é chamada de micose. E o que é micose? Doenças causadas por fungos,
na unha. Não sei se já teve esse tipo de doença. Eu nunca tive, mas já vi pessoas que tiveram. Deu fungos debaixo da unha. Tá? A gente pode chamar isso de unheiro. Né? E o que acontece? Essa unha vai cair. Não tem jeito. Entre os dedos do pé, chamado frieira ou pé de atleta. Tá? O que fica, né, cortadinho. Chulé, fungos. Subaqueira, disfunção da glândula, né? Sudorípara, também pode ser causada por fungos. Assadura em criança, bebês que ficam, né, assados porque o xixi assa. Na boca, nós podemos ter o sapinho ou a cândida. Quando você vê alguém com uma feridinha na boca, ela diz, não, foi um mosquitinho, um potó, pode ser cândida, que são pequenas feridinhas na boca. Ou herpes, né? Cândida ou herpes. Olha o bebezinho mostrando ali a feridinha, né? Ali é uma cândida, uma doença causada por fungos, tá? Tem alopécia, que é a queda do cabelo. Tem pessoas que ficam com um buraco na cabeça, que dá uma alopécia, que é um fungozinho também. Então esses pano branco, ó, outro pano branco, né? Tem a cândida vaginale, né? Que é o corrimento e coceira. Então assim, os fungos causam micoses. O nome da doença, micoses, não esqueça, causada por fungos é micose, tá? Olha a cândida aí, pessoal, que eu falei, na boca. Pode dar na língua, pode dar aqui na parte interna da boca ou mais para fora um pouco do lábio. Esse negócio branco na língua aí que você está vendo, tudo é fungos, cheio de fungos. E aí, pessoal, tem medicação? Tem, claro, tem que tratar. Entre os dedos, olha, do pé, chamado frieiro ou pé de atleta. Se é um pé que ficou muito tempo molhado, né, a meia molhou com chuva, alguma coisa, e secou, ficou com a mesmo tempo no pé. Aí pode causar isso, o chulé e essa frieira aí. Doença causada por fungos, uma micose. Olha a alopécia que eu falei, o buraco que fica, a alopécia. Olha. Queda do cabelo, deu o quê? No fungos, deu fungos no cabelo, no couro cabeludo. É brincadeira? Pode dar na pele. Aí esse na pele aí, ó, pode ser um pano branco, né? O povo chama de tinha, mas aí eu posso chamar também de alopécia, né? É um nome popular, tinha. E os líquens, que eu falei, que é uma parceria, né, uma junção de fungos com algas, uma relação mutualista. Você vê esses líquens muito em troncos de árvores, né? É uma parceria onde a vida de um depende do outro, tá? O fungos ajuda a alga e a alga ajuda o fungo. Então, um ajudando o outro. Relações filogenéticas, isso é muito importante. Vamos entender a relação filogenética dos fungos, tá, pessoal? Vamos completar a árvore filogenética toda, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu completar ela. Estou completando. Pronto. O que acontece? Vocês estão vendo aí que temos quantos grupos de fungos? 4. São os 4 grupos que você tem que saber. Quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos, basídio e falta o quinto, que são 5. Só tem 4 aí, que é o deuteromicetos. Professor, e aí, eu tenho que saber? Tem que saber. Infelizmente tem que saber, tá? E o que acontece? O primeiro que apareceu de todos, qual foi o primeiro fungos a aparecer? O quitridiomiceto, que é um fungo gelatinoso. Depois nós temos o zigomiceto. Quem é esse zigomiceto? É o mofo, aquele que dá em frutas, pães, roupas, mofo, o bolor. Depois nós temos os ascomicetos, que é o caso da levedura, né, de cerveja, que a gente utiliza para fazer pães, vinhos, bebidas alcoólicas. E o último lá, que são os basidiomicetos. Quem são os basídios? Os cogumelos. E quem é esse próximo, professor, que faltou? Os deutero. Os deuteromicetos são chamados de fungos imperfeitos e a maioria das doenças, bote na cabecinha, a maioria das doenças, causadas por fungos, as micoses, é deuteromiceto. É um fungos causador de doença, ele é o parasita, tá? Ele é o único parasita que nós temos, então ele é importante. Deuteromicetos. Quitridiomicetos ou mastigomicetos, como eu falei, são os primeiros, os fungos gelatinosos, né? Vivem em ambientes aquáticos. O amastigomiceto, que são os fungos que não têm flagelos, os esporos não têm flagelo, né? Aí nós temos, por exemplo, o bolor, o mofo, que dá em pães, frutas, né? É um zigomiceto, olha aí, ó, um zigomiceto, tá? Mofo. Nós temos o ascomiceto, que é a levedura que eu falei, né? Conhecida como levedura de cerveja, utilizada para fazer pães, pães, vinhos, substâncias, né, alcoólicas, a levedura que fermenta. O ascomiceto, né, que é a levedura que eu falei, né, mais ascomiceto. O basidiomiceto, que é o cogumelo. Temos cogumelos alucinógenos,
cogumelos venenosos, que é aquele vermelhinho que você está vendo ali, tá vendo? Vermelhinho com os pontinhos brancos, é o Amanita muscaria, é venenoso. Esse que você está vendo aí embaixo, ó, orelha de pau, é alucinógeno. Então tem que saber qual é o cogumelo certo para comer. Os indígenas conhecem muito bem, né, qual cogumelo comer. Agora, tem cogumelos que são alucinógenos, que os índios utilizam eles em rituais, né, indígenas. Ficam tudo loucão os índios, tá? E os deutero, lembra que eu falei dos deutero? Tá aí, ó, fungos que guardam uma melhor classificação. Eles aguardam, né, desculpe, uma melhor classificação, porque a gente precisa classificar ele melhor, se conhece pouco dele. Também são chamados de fungos imperfeitos, né, porque não se conhece muito bem a forma de reprodução sexuada deles, mais a assexuada. A sexuada é pouco conhecido. E esses fungos causam doenças. O que eu tenho que saber? Eles são causadores de doenças, eles são parasitas, causam micoses, tá? Vamos lá, vamos dar uma adiantada. Ciclo de vida de um zigomiceto, que é um bolor, mofo. Vamos ver aqui rapidinho. O que eu comentei com vocês sobre os fungos? Deixa eu completar aqui para você ver. Lembra que eu falei que a reprodução sexuada dos fungos, a sexuada não tem gametas? Fungos não têm gametas, então a reprodução sexuada deles é o encontro das hifas. E o que são hifas? Essas células que parecem fiozinhos. A hifa mais, olha aqui no desenho, você está vendo ali? Gametanjo, mais e menos entre parênteses. É o encontro da hifa mais com a hifa menos. Esse encontro dessas duas hifas, mais com menos, caracteriza o que a gente chama de reprodução sexuada. Sexuada, não tem gametas, então isso aí que você está vendo, tá? Reprodução sexuada dos fungos. E a assexuada, professor, é por esporos, eles produzem esporos, né? Produção por esporos. Tá aí agora o cogumelo, também reproduzindo, que a gente vai ver agora, né? Vamos completar. Lembre que a reprodução sexuada vai ter a hifa mais com a hifa menos, se encontrando. E desse encontro, professor, surge uma estrutura intermediária, não é um novo cogumelo, uma estrutura intermediária. Essa estrutura intermediária faz reprodução assexuada. Como assim, professor? Os fungos realizam reprodução sexuada e assexuada. Eles fazem dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. No caso desses fungos, eles fazem as duas, tá? Sexuada, que é o encontro das hifas mais com a hifa menos, e a assexuada, que é por esporos, tá? Muita informaçãozinha. Mas vamos lá que você está aprendendo. Professor, então tá aí toda a estrutura do fungos, né? Como a gente falou, a reprodução dele, do ascomiceto. Falando um pouquinho de cada um. E os líquens? Líquens é a associação de fungos com algas, como a gente falou, e as micorrizas é fungos com raízes de plantas, né? Leguminosas. Então estão aí os cogumelos, os fungos todos, né? E acabamos. É isso aí que você tem que saber sobre fungos. Então fiquem atentos, principalmente para as micoses, tá? Isso é importante. Frieira, pano branco, alopécia, né? Tudo isso, chulé, cândida, tudo isso são doenças causadas por fungos, as micoses. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, volte à aula quantas vezes for necessária e bons estudos, tá bom? Qualquer coisa, mande aí um alôzinho para mim que eu tiro todas as suas dúvidas. Beleza, galera? Um abração e tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.